Valendo. Vamos lá. Gente, então, boa tarde. Boa tarde oficial para todo mundo que está aí. Boa tarde ao Rodrigo, a professora Valéria, todo mundo que está aqui. Rodrigo, aqui a gente tem alguns estudantes do curso de design da Unichapecó, a gente tem também uma galera do mercado, até publicitários, né? Nada contra, mas tem até amigos que são. Então, tá valendo também. Parceiríssimos. Tem que tratar com muito carinho, tem que tratar com muito carinho. Até oriento uns, né, Bia? Então tá tudo certo. Mas é doutora em design, então tá tudo certo. Rodrigo, eu não vou negar que eu fui um tanto quanto egoísta em querer te convidar, sabe? Porque fiquei bem feliz que tu aceitou de cara, assim, no LinkedIn e tal, porque admiro muito o trabalho, como a professora Valéria falou. Eu sou professor de identidade visual também, então trabalho com identidade visual, com design gráfico, então, e gosto muito de tipografia. Já fiz TCC, há muitos anos atrás, trabalhei com tipografia, fiz TCC em tipografia. Ano passado até a gente conversou já com o Fábio Hag, até conversamos com o Moisés, que fez uma live anteontem, acho, né? Então, enfim, a gente também se interessa bastante pelo design brasileiro, enfim, então o nosso curso realmente se preocupa muito com questões de identidade, tipografia e mercado, então a gente está nessa vibe, assim, né? Então, quero te agradecer de verdade pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, e, enfim, por estar aqui com a gente e conversar e trocar uma ideia. E a ideia é para ser mesmo sem roteiro, a gente conversar, trocar ideias sobre design, sobre, enfim, tudo que envolve essa vida. E é isso aí. Cara, deixa eu te perguntar, então, de cara, vou fazer uma pergunta que eu estou fazendo. Agradeço também ao pessoal do mercado que está aí, galera das agências e tal, que entrou, tá? E também todo mundo pode ficar à vontade, tá, gente, para fazer perguntas, conversar, tá? Sem frescura nenhuma, por favor. Cara, Rodrigo, deixa eu te perguntar de cara, assim, uma pergunta que eu faço tradicionalmente aí para quem a gente convida. Porque eu sei que tu trabalha com design e mais, né, focado em tipografia, né? Então, assim, se o designer ou o designer de tipografia se fosse um animal, que animal ele seria, na tua visão? O que tu acha? Caraca, bicho. Começou bem, hein, bicho? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, assim. Que bicho que seria um designer de tipografia? Bom, talvez um urso, assim, sei lá, alguém que possa, de certa maneira, ele vive, entre aspas, uma vida solitária, mas, ao mesmo tempo, uma vez que você joga o trabalho no mundo, ele é querido por muitos, ou não, né? Dependendo se você fez a Comic Sans ou não. Eu acho que você... Então, tem um período de hibernação grande, né? Você fica meses num inverno sombrio, você e a sua máquina ali, de frente a frente, duelando com algumas curvas, e, de repente, no final das contas, você consegue pegar um salmão ali na contra-correnteza, assim. Então, é meio por aí, assim. Acho que é isso, talvez seja isso, assim. E é um cara, uma pessoa que tem que ter uma paciência grande, assim, né? Tem que ter ao mesmo tempo que você tem que ter habilidades de venda, habilidades interpessoais, porque uma vez que você tem um produto na mão, você tem que achar como escoar ele. Na hora que você está fazendo, você tem que ser muito introspectivo. Então, é uma personalidade bem contrastante, assim, né? Tipo, você se centrar em você mesmo, mas depois que numa outra etapa do projeto, você conseguir expandir isso e conseguir fazer com que isso alcance mais pessoas. É engraçado demais, assim, acho que uma grande coincidência da vida, assim. Você falou que tem galera de game aí, né? E eu tô lendo um livro, e aí, para quem chegou agora, nessa madrugada, eu fiquei para fora de casa e tive um contratempo aqui na minha vida pessoal. Eu fiquei lendo um livro que é o livro de um cara chamado Jordan Mechner, que é o cara que fez o Príncipe da Pérsia, um jogo dos anos 90 ali que fez história e mudou a história dos games, assim. E é bacana, assim, ler o diário dele fazendo o jogo, né? Porque mostra isso, assim, mostra exatamente essas etapas, onde ele está ali
cara, numa briga com ele mesmo para fazer o jogo acontecer, né? Super preocupado de entregar no tempo e tal. E depois ele entra nessa fase de marketing, onde ele tem que ser interpessoal. Isso ele com 25 anos, assim, né? Entre 23 e 25 anos, mais ou menos, fazendo essa caminhada. Eu achei que tem uma relação muito forte, né? Além do que, as fontes também são softwares, né? Então, é uma relação interessante. E a fonte foi um negócio que substituiu eu era aficionado por games, por vários consoles e tal. E quando veio esse negócio de fazer tipografia, eu substituí o vício, né? De fazer games, de jogar games para fazer fontes, né? Então aquilo virou meu jogo, assim. E desde então eu nunca mais joguei videogame na minha vida, assim. De vez em quando eu tenho uns arrobos nostálgicos e procuro, sei lá, um Kings of the Beach, né? Um jogo de vôlei das antigas ali, qualquer coisa assim para ver qual é, mas rapidinho eu esqueço e volto para as fontes. Perfeito, massa. Cara, deixa eu perguntar então, assim, óbvio que, né, eu sei que eu não quero te perguntar as mesmas coisas, porque tu já participou de várias lives e tal, mas se tu puder contar um pouquinho da tua história, da Plau, mas focando, então, de repente, nesse teu interesse por tipografias e fontes, da onde que surgiu isso, como é que acabou virando uma certa obsessão aí, e como é que tu focou nisso, assim? Boa. Acho que vou amarrar um pouquinho com essa história dos jogos e dos games, que acho que tem muito a ver, né, com a trajetória, né? Eu fiz administração de empresa, eu nem fiz design como primeira graduação. Conheci minha esposa lá no primeiro semestre, assim. E aí daí eu fiz o curso inteiro, a gente se formou junto. Depois eu fui estudar design fora. Só que durante esse tempo eu trabalhei em administração, eu passei um pouco pela área financeira, assim. Meu pai tem uma empresa é uma consultoria de serviço, de atendimento, tá? Isso tem muito a ver também com a minha formação. Ele tem uma consultoria de atendimento que cuida basicamente do atendimento, né? Do cuidado das pessoas com outras pessoas dentro da empresa para fazer boas relações e tal. E para isso tem que ter apresentação, né? Você tem proposta, você tem todo o fluxo de um projeto de consultoria tem a ver com aquilo. E na época que eu entrei para estagiar com ele lá, logo no comecinho da faculdade, tinha um cara lá dentro que era o designer da empresa, que também não era formado em design, era formado em economia. Só que ele tinha uma sensibilidade de design muito grande, tinha contratado um cara da ESG para trabalhar junto com ele, a ESG, super escola de design aqui do Rio de Janeiro. E ele me jogou um desafio assim, cara, você é moleque, está chegando aqui, pega isso aqui para fazer, e isso aqui era Flash, que é aquele programa da Macromedia no começo, depois a Adobe comprou, que era para fazer animação e coisas interativas, né? A linguagem corrente para fazer site lá em 2000, né? 2000 e pouco. E a gente começou a fazer umas apresentações, aprendi lá, eu comprei um livro, tipo, Aprenda Flash em 24 horas, tinha uma série de livros, né, que Aprenda uma parada complexa em 24 horas. E, cara, eu ia no ônibus estudando aquilo, né? Tentando entender como é que fazia, quebrando a cabeça, indo tinha uns fóruns, Flash Kit, que era um clássico fórum do Flash. E assim eu aprendi a fazer apresentação nesse modelo de interativo e tal. E nisso tem um conceito que vai dali para a fonte, por exemplo, que é a interpolação, né? Quando você faz uma animação, você joga um círculo e um quadrado e você faz eles né, morfarem de um para o outro, assim. E essa coisa da interpolação ficou para mim assim como, caramba, que legal, eu consigo fazer uma e ela funciona no meio do caminho ali de um jeito bacana. E aí eu comecei a sentir necessidade de entender mais design, né? Eu sabia mexer no programa, mas não sabia mais profundamente sobre design. E mais especificamente, eu não sabia muito trabalhar com as letras. Assim, eu não tinha muita bagagem, não tinha muita noção do que fazer em termos de layout, né? Pô, você vai alinhar para a esquerda, vai alinhar para a direita e tal. Então, eu rapidinho entendi que tipografia era um calcanhar de Aquiles para mim e fui estudando aquilo, fui procurando, né, recursos, livros. Né? Na época, pô, era super limitado acesso a livros no Brasil, então a gente tinha que comprar livro de fora. O dólar não estava tão caro assim, mas ao mesmo tempo também era estudante, não tinha tanto recurso, mas tudo que eu tinha, eu usava para comprar livro, basicamente. Eu viciado em livro para aprender.
E nessa eu fui, assim, eu comecei a me amarrar em tipografia. Primeiro, compor, você consegue compor um texto, entender aquela coisa mais clássica, né, de livro e tal. Até a hora que eu falei, putz, caramba, que maneiro, dá para fazer um logo, assim. Eu fui fazer meu portfólio em 2003, pouco antes de eu ir para a faculdade de design. Até para montar esse portfólio, né, para a galera poder sentir firmeza, assim. Aí eu fiz meu portfólio em Flash e desenhei minhas letras no Flash com círculos e baixinho, né? Tipo, bem beabazão da type, assim. Se pá, eu devo até ter uma imagem disso em algum lugar. Assim. E aí, isso foi o primeiro passo, assim. Eu comecei, eu olhava para tem um designer clássico, né, Neville Brody, que fazia fontes super modernosas, assim, na época eu era fãzaço. E eu usei uma fonte dele para o texto, né, para o corpo do texto do meu site, mas o título eu decidi fazer quase que uma imitação da minha feição da fonte dele, assim. E eu fiz, cara, um negócio horroroso, super basicão, assim. E nessa eu falei, putz, vamos embora, vamos ver no que dá. E desde então eu desenho letras. Assim. Simplesmente foi uma coisa que foi me tomando tempo e dedicação, sabe? Excelente. Meu, então, eu acho muito massa o percurso, o trabalho da Plau, assim, porque realmente, assim, é um escritório que a gente admira muito e a gente fala muito nas aulas e os cases, então, assim, e eu realmente acho muito massa de como a Plau junta o brand, a identidade visual, a tipografia, né? E até eu estava ouvindo o podcast até do Carlos, do Mignot, que ele Kaká estava aqui. entrou, mas saiu rapidinho, aí Entrou, deve mas estar saiu, né? enrolado. Eu vi que, assim, acho que ele contou uma história tua que ele falou assim, o Rodrigo, ele fala que, na verdade, a gente faz marca para fazer tipografia, né? Tipo, meio que uma desculpa para fazer uma tipografia. E daí, cara, nesse sentido, eu queria te perguntar daí, para, de repente, tu falar de um case que eu acho muito massa, que eu acho que, entrando realmente, assim, num projeto prático, assim, que a gente pode comentar, foi o caso da Granado, que vocês fizeram ali, o selo de 150 anos, certo? E daí eu queria te perguntar, cara, como é que foi esse processo, como é que foi esse projeto especificamente, se é um case que vocês acham que é muito significativo da Plau, porque para mim, assim, é um case muito bacana em termos de identidade brasileira, de design, assim, de coisas retrô, assim. Então, queria ver um panorama teu, depois eu te pergunto algo mais específico, assim, até da tipografia, do estilo, assim, que foi. Boa. Mas como Assim, eu acho que o projeto para Granado, os projetos que a gente fez até hoje para Granado, eles foram, a princípio, muito pontuais. Assim, a gente não conseguiu mudar nada muito estruturalmente da Granado, né? Tipo, não foi uma coisa assim, vamos fazer a nova fonte que vai ser a fonte institucional da Granado e tal. Sim. Só que, para mim, ter feito esse primeiro contato com a Granada, ele representa coisas demais, assim, né, na nossa história. Assim. Primeiro que foi uma prospecção muito ativa, foi assim, anotar no papel quem eu gostaria de atender na Plau e conseguir chegar de alguma forma até esse cliente. E foi realmente uma coisa de suar mesmo, porque eu não tinha nenhum contato dentro. Tinha aquelas coisas assim, tá no Rio, né? Então, de alguma forma, alguém que eu conheci que conhecia alguém que conhecia alguém, né? Então, até chegar e conseguir convencer uma empresa que nunca tinha contratado a agência de fora para fazer um projeto como esse, foi um marco para a gente nesse sentido, né? Conseguir conquistar um cliente e um cliente que tem tipografia na veia, né? Meio sem saber, mas tem tipografia na história, né? Tem muito legado e tal. Uma vez que a gente entrou nesse projeto, a primeira coisa que a gente fez com a Granada foi literalmente dar um tapa na fonte que eles usavam, que era uma fonte que uma agência de branding que criou o branding consistente lá da Granada em 2000 e qualquer coisa, usou, só que a fonte ela estava meio capenga, assim, acho que como naquela época o type design era uma coisa mais rústica, assim, então eles fizeram, mas fizeram com baixa qualidade, a verdade é essa, assim, não tinha tanta qualidade, e a gente pegou aquilo e revisitou aquilo, além de ter feito tipo um logotipo para Perfumaria Febo, que é uma empresa irmã da Granada, né? Eram duas empresas apartadas e que elas se juntaram tipo nos anos também acho que por idos dos anos 2000, assim. E aí a gente fez o selo, né? O selo dos 150 anos, que esse sim para a gente foi, na verdade, foi um grande
exercício tipográfico de lettering, identidade, né? Acho que junta todas as capacidades que a gente tinha até que levantou um pouco o nível ali, porque, primeiro, a gente não sabia o que deveria ser um selo de 150 anos, a gente não tinha as especificações do que era, o selo tem que ser assim, assim, assado, não tinha um briefing. É assim, a gente quer comemorar que a gente está fazendo 150 anos, e aí a gente propôs um caminho, assim, até chegar lá, né? O primeiro caminho foi olhar para trás, né? Que aí foi esse momento mágico de você ver um acervo de 150 anos, ver coisas originais, ir lá ver né, coisas tipo clichês de metal, de coisas que foram impressas há 200 anos atrás e continuam sendo impressas da mesma maneira, sem grandes mudanças e tal. E aí isso foi um barato, né, cara? Poder levar todo mundo da equipe, poder juntar todo mundo da equipe, né? Que é uma coisa que toda vez que isso acontece, a gente sabe que vai sair coisa boa, porque não é sempre que a gente consegue envolver toda a equipe num projeto só, mas esse a gente sabia que tinha que estar todo mundo e que todo mundo queria, né? Tava com sangue nos olhos para fazer um projeto como aquele. E aí a gente foi fazendo, quase como sei lá, um reality show de logotipos, assim, né? Porque a gente desenhou coisa pra caramba e foi eliminando coisas, foi curtindo muitas coisas que foram eliminadas também, né? Eu acho que o resultado final não é necessariamente o logotipo que a gente mais amou. Eu acho que tem outros ali que em termos assim, se eu tivesse que colocar no meu portfólio um deles, seria talvez um outro que não necessariamente o que foi escolhido. A gente sabe que o que foi escolhido, ele tem todas as propriedades que a marca precisava ter para o selo, mas, de novo, acho que assim, é aquela coisa de corrida mesmo, né? Você exercitar e ganhar musculatura para fazer coisas cada vez mais interessantes com a tipografia, né? Tipo, brincar mesmo com gestalt, com, né, positivo e negativo da forma. Então, foi animal, assim. E acho que é isso, né? O selo continua sendo impresso até agora, tipo, tá em tudo, né? Marcou um momento muito importante da Granada e a gente ficou maluco de participar, assim. Exatamente. Então, eu acho esse case, esse projeto muito interessante, por justamente assim, né? Se a gente pensar, eu me interesso bastante pela história do design, né? Enfim, questões assim de valor, enfim, de estilos. Então, assim, se a gente pensar, a Granada tem 150 anos, né? Então, é realmente algo muito antigo. Então, carrega uma história muito gráfica, né? Muito visual. E acho que foi muito legal, realmente, assim, vocês reestilizarem, darem, né? E fazer esse selo, mas continuar com essa tradição. E eu percebo isso também no projeto de vocês para Febo, né? Que também ali tem uma nova tipografia, né? Mas para mim eu acho que é muito massa porque em certo sentido tanto a Febo quanto a Granada são clássicos do design brasileiro, né? Realmente assim muito antigos. Então achei muito massa de como vocês ali, por exemplo, no caso da Febo, mantiveram uma essência antiga, mas modernizaram. E daí eu queria ver contigo assim como é que foi esse processo, se você foi tanto quanto desafiador ou não, nesse caso aí, por exemplo, da Febo, de manter uma certa essência antiga, mas modernizar, se existia um briefing específico para isso, vocês tiveram liberdade, como é que foi isso de mexer com algo que é clássico, assim, que é tradicional, mas tentar fazer algo mais moderno? Eu acho que no caso da Febo, eu diria até que em termos de criatividade e de restrições, né? Eu acho que a gente teve mais desafios, assim, porque ele é um logo que vai ter que durar muito mais tempo do que um selo, né? Você sabe que tem propriedades ali de legibilidade, né? De aplicabilidade, que talvez um selo também tenha, mas não no nível que tem um logotipo, né? Nessa época, quem trabalhou comigo nesse projeto foi a Flora de Carvalho, que hoje tem um estúdio chamado Estúdio Passeio, que é animal também, pessoa incrível de conversar e talentosa e, tipo, pessoa monstra, assim, né? Tem a revista Recorte, não tem nem palavras para descrever o talento da Flora e a qualidade que ela tem. E ela veio para trabalhar comigo, né, particularmente, mas com a Plau nesse projeto. Ela já tinha saído da Plau na época e freelou para a gente nesse projeto. A gente, de novo, bebeu do acervo deles. Eles tinham uma gráfica em 1930 que tinha
tipografias de metal diferentes e tal. E nessa a gente encontrou uma tipografia que fazia todo sentido para a parte do perfumaria, né? A gente pegou aquilo como base, desenhou algumas variações, inclusive as variações mais malucas que a gente encontrava ali naquele material. E com isso a gente conseguiu achar essa resposta para o perfumaria, né? O Febo, a resposta veio do próprio Febo tradicional, né? A gente já tinha aquele logotipo que é do sabonete, que não ia mudar, assim, a gente não refez aquele logo, né? Tem muita gente que acha que a gente refez aquele logo e que o nosso logo é o novo logo da Febo. E não é. Tem o Febo tradicional, que é esse Febo que a gente conhece, que está lá, e tem a perfumaria Febo, que é como se fosse a Copenhagen da Febo, que é presente, valores mais altos, enquanto que o sabonete da tradicional é R$3, R$4, um produto da Febo Perfumaria é 40, 50 para mais, vamos dizer assim. Então, tinha uma diferença aí também, né? Tinha uma diferença de mercado, né? De público. Como é que a gente vai tratar uma coisa que que tem que parecer um pouco mais sofisticada e mais cara, vamos dizer assim. E aí a gente olhou para aquele logo de Febo tradicional e viu muitas características que a gente queria emular nesse outro logo, até para criar uma relação entre os dois. E aí, quando você olha para a solução, né, talvez seja até legal compartilhar a tela com o logo, assim, para a galera poder ver, né? Não sei se você quer fazer aí, Henrique, de repente é uma boa. Sim. E a solução foi o vazio dentro da letra, né, o inline, assim. O inline, né, que a gente acabou optando por fazer um logotipo todo capitular, até para criar uma forma em volta, né? Se você olha esse aí, por exemplo, deixa ele aí rapidão, Henrique. Se você olha o formato que gera isso, até é um retângulo, né? Mas você tem um P grandão, aí você desce uma escadinha para chegar no HEBO, aí você fecha ele aqui, né? E vai desde 1930, que nesse logo ele está com uma fonte um pouco distorcida horizontalmente, né? Então ela está, de certa maneira, cometendo um pequeno crime tipográfico ali. Aí você vai no Febo que a gente criou. Tem umas coisas ali também legais que tipo meio canto arredondado, meio que não tem nada muito reto, né? É tudo meio doce, assim, não é muito. E a gente também trouxe isso pro Febo Perfumaria, né? Pegou aquilo e pegou como se fosse assim uma fonte um pouco mais sofisticada. A gente desenhou as letras de forma um pouco mais sofisticadas. Se vocês notarem no detalhe, assim, você vai ver que as serifas, né, elas não são retas na base. Elas têm uma curva que desce, sobe, desce. Então, isso é uma consequência de parecer algo mais feito à mão, assim, né? E aí isso traz meio, sei lá, um pouco mais orgânica, né, na letra. Então, assim, acho que esse logo ele foi, de novo, um exercício muito legal de pegar certos detalhes, está até super explicado, super bem explicado assim, nesse post no Behance, como a gente criou. E, cara, foi um prazer ver aplicado, assim, né? Porque eu acho que esse foi aquele que a gente conseguiu, de fato, absorver esse legado e ter um resultado que eu acho que é a cara da Febo. As pessoas conseguem olhar com familiaridade, mas que é totalmente novo, totalmente desenhado do zero, né? Esse aí, por exemplo, é o espécimen das fontes, tá vendo? Corpo 24, corpo 16 e corpo 12. Isso significa que é uma fonte, naquela época era de chumbo, né? Era realmente aquele tamanho. Você não tinha como escolher 24,5, nem 25, nem 26. Era o tamanho que tinha sido cortado aquele tipo, né? Então, e você vê que aí, por exemplo, coisas que a gente fez, né? Você olha a cintura, né, desse Casimiro de Abreu. Você vê que a parte de cima é mínima comparada com a metade de baixo, né? Ela é super alta, assim. A gente deu uma arrefecida, né? A gente diminuiu isso um pouco, porque senão a legibilidade ia ficar meio sofrida. Então a gente diminuiu um pouco essa haste e fez alguns detalhes para deixar a coisa um pouco mais legível, um pouco mais contemporânea também. Essa animação mostra esse U e esse M, que são totalmente tirados do espécime, mas que eram um pouco familiares para um público contemporâneo, né? Aí a gente também simplificou um pouco, apesar de a gente ter adorado essa versão mais doida, assim.
Excelente. O que eu acho excelente é que, assim, mantenha uma essência antiga, né? E daí modernize e realmente para outro público. Então, acho isso que eu acho do caralho, assim, que acho que As um trabalho aplicações genial aí nesse sentido. são totalmente fictícias nesse caso, né? Depois a gente tem aplicações que foram reais. No final tem fotos da abertura da loja, aí é real. Mas o resto a gente já mudou para apresentar, né? Então, a embalagem em si, ela foi criada pela galera da Febo mesmo. Né? Só o logo que é o nosso, assim. A gente chegou a propor para eles, tipo, umas fontes para esse sabonete jasmim e tal. Acabou ainda não acontecendo, mas a gente ainda não desistiu, não. Tem espaço. Entendi. Muito massa, muito massa. Não, eu sempre me refiro a esses dois projetos aí da FEB e da Granado, que mantém uma certa essência brasileira, assim, então eu me preocupo bastante com essa questão do estilo brasileiro, ou de um design, enfim, questões que a gente já discutiu bastante no curso, dessa influência super europeia que a gente tem, modernismo, né, então eu gosto bastante desses projetos que mantenham essa tradição. Então, deixa eu aproveitar aqui que a gente está aqui mostrando a tela e vamos, se a gente puder conversar um pouquinho, eu sei que talvez tu já esteja bem cansado, né, de falar sobre isso, mas como é que foi atender a Globo e realmente fazer aí a Globo Tipo e entrar na casa de todo mundo, né, basicamente, que é o que a Plau fez todo dia, o trabalho da Plau está na tela de todo mundo, né. Como é que foi, assim, resumidamente, o processo, o projeto, quanto tempo durou, enfim, como é que foi esse processo de atender a Globo para fazer esse logotipo? Olha, logotipo não, alfabeto. A Globotipo, ela foi essa para mim foi. Você falou assim, pô, foi uma virada de jogo fazer o da Granado? Foi, mas a virada mesmo foi esse projeto, com certeza, assim, né? Imagina que a gente estava ali, já tinha lançado 3 ou até 4 fontes na época de varejo, né? Que é uma coisa assim, da gente para o mundo, mas que a gente via alguma atração, né? De produto, assim, a gente viu a motivação, que foi a minha primeira fonte, foi escolhida para ser a fonte do Steam, que é aquela plataforma de videogame e tal. Tinha alguns sucessos importantes, mas ainda não tinha o primeiro projeto de fonte customizada que o cliente pedia uma fonte, né? E aí, quando a Globo contactou a gente para fazer o projeto, primeiro a gente não acreditou, né? Porque a gente, na época, devia ter 4 pessoas trabalhando na Plau. Eu, Campoy, a Flora e a Dominique, de repente a Domi devia estar saindo, entrando o Gabriel, enfim, eram pouquíssimas pessoas, só eu desenhando letra e a galera fazendo design gráfico, branding e tal. E aí, quando veio a Globo, eu falei, caramba, e aí? Vamos lá, né? Vamos fazer a proposta, vamos ver o que pode ser feito. Zero expectativa, né? Tipo assim, porra, a gente né? Tipo, literalmente o menor estúdio que estava no paro ali para fazer. A única vantagem que a gente tinha é que a gente estava no Rio de Janeiro em momento pré-pandêmico, onde ainda não existia nem o Zoom para a gente trocar ideia sobre o projeto. Então, eu acho que a Globo gostou dessa ideia de ter alguém próximo, né? Eles sentiam que era importante ter alguém próximo. Eu acho que o nosso orçamento, por ser um estúdio com um custo muito enxuto na época, também agradou, mesmo que isso fosse para a gente um valor nem pensado em orçar na vida. E a gente tinha algum legado, assim, alguma coisa que já tinha lá, putz, a fonte saiu, as fontes saíram e elas de alguma forma foram escolhidas por marcas grandes para fazer as coisas. Então já tinha algum detalhe ali bacana. E foi aí vem o processo, né? Tipo, putz, deu certo. A gente, óbvio, chorou de alegria. Foi um momento que, continuando essa história de estar, né, de convencer o mundo de que tipografia é um negócio que não só é importante, como pode gerar uma forma de viver, né? Você consegue ganhar a vida com aquilo. Foi aquele momento em que eu falei para minha esposa, para minha família, para minha mãe, para meu pai, sim, cara, dá para viver disso, entendeu? Não é um negócio assim, não é um sonho, né? Não é tipo, estou tentando viver de surf, sendo que eu não sei surfar. Assim. Foi aquele momento em que eu mostrei que muitas vezes, nem eu mesmo acreditava que dava. Tipo, eu falei isso na live na terça, né? Na quarta, perdão, que eu não fazia a menor ideia se ia dar certo. E eu não achava que tinha mercado,
não achava que o brasileiro comprava a fonte e tal. Mas foi bacana. Aí, só resumindo o projeto um pouquinho, assim, foram 8 meses de trabalho da nossa parte, trabalhando numa equipe super enxuta do nosso lado, óbvio, era eu e mais a galera ajudando a fazer a apresentação e tal, e contribuindo com o olhar. E a galera da Globo também eram poucas pessoas, eram 2 pessoas da equipe imediata, mais os superiores dele, né? Até chegar na Mariana Sá, que era a figura que a gente entende hoje como o Hans Donner. O Hans Donner seria o diretor de criação, e naquela época já não era mais ele estava fazendo projetos especiais, era a Mariana Sá, pessoa incrível, super gente boa e que abraçou muito o projeto também. E uma coisa de projeto de tipografia que é interessante e que até uma contrapartida em relação a branding é que as pessoas têm opinião, mas ela não é uma opinião tão contundente quanto uma opinião de branding, sabe? Quando você fala de branding, você está lidando com tantos fatores e com uma coisa tão subjetiva que eu acho que a galera se sente muito mais tranquila de dar uma opinião e é muito mais difícil de você convencer de que caminho A é melhor do que caminho B ou caminho C, né? No caso de uma tipografia, principalmente com a Globo, que já tinha um legado gráfico muito claro e já sabia o que queria, para a gente foi uma questão de fazer um caminho A e um caminho B, ou seja, assim, trazer um contraponto ao briefing mais correto, que seria o briefing que eles pediram. Na época a gente trouxe um contraponto que era uma fonte um pouco mais humanista, um pouco mais caligráfica, assim, não deixava de ser uma sans, geométrica, etc., mas ela era um pouco mais humanista. E aí a gente viu que eles propuseram era o melhor. Assim, quando eles olharam, assim, um era Globo e o outro era alguma outra coisa que ainda não era Globo, né? E aí fica muito óbvio o caminho a se seguir. E aí foram 8 meses trabalhando, desenhando, né, os pesos, os estilos, quebrando a cabeça loucamente, porque o software ainda não estava maduro o suficiente, tanto quanto é hoje. Eu não estava nem um pouco maduro o suficiente para dizer assim, cara, como é que eu abordo isso, né? Então, só para dar uma palhinha dos problemas, assim, no intuito de ter uma segurança de flexibilidade, né, para ir para lá e para cá, desenhei uma primeira letra mega leve. Tipo assim, hoje eu desenho uma letra light com 40 unidades de haste, que é um valor lá, tá? Tipo, 40 pontos lá no Illustrator, vamos dizer assim, num quadrado 1000 por 1000 pontos. E aí eu desenhei isso com 20, que é metade daquilo. E a black, a mais pesada, eu desenhei com, sei lá, 10, 20, 30% mais peso do que deveria. E aí, só que tem letras que não interpolam bem entre essas duas. Se você faz algo muito light e muito pesado, a interpolação do meio fica zoadaça. Assim. E aí eu tive que fazer 7 desenhos diferentes da letra A minúscula, ao invés de fazer 4, por exemplo, sabe? Então, entendi. Eu meio que me dei muito mais trabalho do que hoje eu me dou por falta de bagagem, por falta de compreensão do rolê, literalmente. Uhum. E outra coisa que aconteceu foi que a gente contratou uma empresa de fora para fazer o hinting. O hinting, no vídeo lá, é aquela hora que a galera vê o pixel rolando, né? Tem um ômega ali na tela e um pixel para fazer a coisa funcionar. E, cara, esse hinting ele foi feito na Alemanha. Entre eu orçar o hinting e eu pagar o hinting, o dólar subiu R$2. Então, meio que de R$2 ele foi para 4. Dobrou o meu custo. Então, em termos de gestão financeira, eu me ferrei bonito nessa, assim. Perdi muito dinheiro nessa história. Mas, assim, entubei porque eu sabia que o resultado final era o que a gente precisava, né? Então, enfim, foi meio por aí o projeto. E foi muito bacana, assim. Eu tenho um vídeo, eu filmei... eu tenho que postar isso um dia, assim, porque foi muito legal. Minha primeira filha já devia ter uns 4 anos, uns 3 anos. E eu sentei do ladinho dela para assistir o Jornal Nacional. Primeira vez que a Globotipo foi usada, assim, foi um momento muito mágico de ver o Jornal Nacional com isso. Porque desde então eu consigo falar para qualquer pessoa na rua, assim, o que eu faço, né? Tipo, é muito fácil dizer o que eu faço. Eu falo, você assiste o Jornal Nacional? Vê lá, cara. Todas as letrinhas que você vê lá no Jornal Nacional foi a gente que criou e foi um processo lá. Aí a galera realmente compreende como é que é o trabalho, enfim. Não entendem muito bem assim, que loucura, né? Tipo, dá para fazer uma fonte.
E aí, mas, por outro lado, assim, cara, o cara fez a fonte da Globo, então é um cartão de visita muito legal, assim, né, de chegar falando. Exato. Muito massa, porque eu costumo até falar até que o trabalho de tipógrafo é um tanto quanto invisível, né? Porque a fonte está ali e tal, mas ninguém se liga que alguém fez e tal. Então é muito legal, realmente. Imagino que seja um puta cartão de visita mesmo, de visibilidade mesmo, como eu falei, né? Entrar na casa das pessoas e acho que é muito legal isso de mostrar que, putz, isso que tu tá vendo foi eu que fiz. Então, muito massa. Pô, tu falou do hinting ali, realmente algo tecnicamente, assim, né, da tipografia. Eu costumo falar também, às vezes, que tem muito designer gráfico até que não curte muito tipografia, né, porque se for para um lado muito técnico, né, tem muito de uma coisa nerd, né, na tipografia. Tem o hinting, tem toda a programação, né, e é uma loucura mesmo. E o hinting é uma coisa muito específica, né, de programação, e realmente são pouquíssimas pessoas que trabalham com isso, então é um detalhe muito massa, assim. Deixa eu puxar outro tópico aí, se o Fabrício quiser falar, Fabrício, fica à vontade, tá? Mas o Fabrício pediu para comentar, Fabrício, nosso estudante, também diretor da arte, ilustrador, ele pediu para se tu puder comentar um pouquinho da fonte do Canal Brasil, da voz tipográfica ali, que, meu, também é um projeto do caralho, assim, que também acho que fala bastante da identidade brasileira, né? Se tu puder comentar um pouquinho, Rodrigo, seria massa, enquanto eu mostro aqui para a galera. Boa. Esse projeto do Canal Brasil, ele tem primeiro, a mão do Daniel Escudeiro, que era na época o head de criação da Tátil, e que é um amigo assim de algum tempo já, por esse interesse mútuo com tipografia. No começo do projeto, não. Quando a Tátil pegou o projeto do Canal Brasil para fazer, a gente nem estava nem perto de estar envolvido, mas o Escudeiro já estava com a ideia de fazer uma fonte que tivesse esse tipo de personalidade, né? Eles começaram o projeto entendendo que um dos caminhos visuais, né, era mistura de fontes. Independentemente de ser uma fonte variável ou não, era misturar fontes diferentes para dar esse ar de diversidade, né, todas as diversidades que eles queriam para a marca. E aí, uma vez que isso aconteceu, ele falou, Sayane, no WhatsApp, assim, né, aquela coisa bem informal, tipo, Sayane, como é que é esse negócio de fonte variável? Como é que funciona? Dá para fazer? Não dá para fazer? Eu falei, pô, o que você está querendo fazer, né? Qual é o objetivo? A gente quer fazer isso, isso, isso. Eu falei, cara, legal, vamos ver como é que é. Não é tão complexo em termos de estrutura, mas é algo difícil de fazer porque é meio braçal, assim, né? Para vocês, só para exemplificar, tá? Uma letra que muda entre uma sans grotesca, que é super. Não, imagina uma letra I. Ela tem 4 pontos só. Ela é uma haste, um I maiúsculo, né? Ela tem 4 pontinhos. Norte, sul, leste, oeste ali. Acabou. Uma letra I que representa uma pintura indígena, que de repente tem, como esse L, por exemplo, está escrito no Voz Brasileira, né? Que são 3 traços. Tem um I que é também esse modelo de 3 traços. Ele tem 15 hastes diferentes. Ele tinha esquerda, direita, os 3 do meio, mais esquerda, direita embaixo. Então, no total dá, se eu não me engano, 15 hastes. 12 e mais 3 da vertical. Cada uma com 4 pontos. Então, multiplica isso, sendo que ela tinha que interpolar, né? O meio do caminho tem que ficar legal, né? Não é só assim, cara, tem que virar do I sólido para o I, e não importa o que acontece no meio. Aí entra essa experiência do Flash lá, tá, Henrique? Que é essa história da interpolação, de saber como é que as formas se mesclam. Quem botou a mão na massa para fazer isso acontecer com mais consistência foi o Kaká. O Kaká já estava treinado, né, o Kaká entrou comigo, meu aluno na Miami, depois ele fez meio que o TCC dele foi orientado por mim, e aí depois eu contratei ele para a Plau, e ele começou a aprender sobre tipografia, já era um maluco por tipografia total, assim, e ele me ajudou muito nesse projeto. Na verdade, ele fez o projeto e eu fui supervisionando e ajudando a resolver questões mais técnicas. E aí, no final, eu acho que, se eu não me engano, o Fabrício mesmo perguntou, né, quantos alfabetos mesclados, assim.
eu não sei de cabeça quantos são, já não lembro mais, tá? Mas eu sei que tem uns 4 ou 5 estilos diferentes, além da grotesca, sendo que o eixo como é que chama? Expressão, né? Quanto que ela fica diferente do que ela era originalmente e quanto ela larga e estreita, né? Então, por exemplo, aí, esse R que parece uma coisa meio alienígena, assim, né? Com a cabeça e a perninha. Isso um dos estilos e talvez tenha mais 2 ou 3 letras que são parecidas com essa, assim. Tem uma meio Cooper Black, tem uma meio essa mais redondinha, que é o O do Provoca, o segundo O, que é mais bold zona, assim. Tem uma que é meio serifadona das antigas, assim, mais nostálgica. Tem essa que é um alto contraste, que é invertido, né? E tem essa que parece uma alterna do brasileiro, aí, que parece um alterzinho esse I. Eu não lembro de cabeça, tá, Fabrício? Eu vou pedir desculpa porque eu realmente não sei qual é o número, assim, mas são algumas, mas tem uma lógica, assim, né? São letras tipo o X, o V, esse X do eixos, né? Que é essa serifada bem exagerada. Também outras letras diagonais tem isso, né? E aí, assim, tem uma lógica. O A, tá vendo? Esse A também seria a versão estreita dessa mesma versão do X. E aí, isso é intercambiável, assim. E mais, tem algumas letras, tipo letra O. Ela tem várias formas de extrapolar essa letra O. Então, tá vendo? Tem 2 Cs aí, tem 2 Os aí, tem 2 Ss. Significa que eu tenho que desenhar a interpolação entre 2 Ss normais para 2 Ss bem diferentes. Um tem uma serifa, o outro é só um retângulo de contraste invertido. Então, o número de pontos dessas 2 letras é totalmente diferente. Eu tenho que fazer 2 vezes o mesmo processo, então é um pouco mais trabalhoso. A parte positiva desse projeto, e é um projeto que aconteceu em pouco tempo, mais ou menos 3 meses, é que ele é só de maiúsculos, então não tem uma preocupação tão grande com minúsculos. A gente ia pirar mesmo se tivesse que ter um alfabeto mais complexo. E não tem tantos símbolos, é muito mais o desafio de fazer a coisa animar, né, interpolado, que necessariamente de desenho, de número, de caracteres que você tem que desenhar, né? E toda essa interpolação, ela é manual, o Rodrigo, tu tem que pegar os 2 extremos e fazer manualmente daí o processo para fazer variável, ou tem uma automatização, né? O processo de interpolação, ele é automatizado, né? Esse é o grande lance. O que não é automatizado é o que encontra no meio do caminho. Por quê? Você tem que posicionar os pontos nesses extremos de tal forma que o meio do caminho fique bom. Então, muitas vezes você está desenhando os extremos, mas vendo o meio, né? Você olha para o meio, né? Você olha para aquele resultado. E aí, se tiver errado, você mexe o ponto mais para a direita, mais para a esquerda e vê se melhorou o resultado. Então, é muita tentativa e erro mesmo, assim, até chegar numa resposta. Em especial, essas letras que são 3 traços, assim. Essas talvez tenham sido os mais complexos desafios desse alfabeto, sabe? O resto, tipo esse B que é alto contraste invertido, é o mesmo número de pontos de um para outro, você só tem que posicionar eles para fazer essa carinha mais estranha, assim, né? Então, é meio por aí. Entendi. E vocês fazem isso no Glyphs ou algum software específico para fazer essa variabilidade ou não? É toda feita no Glyphs. Assim. O Glyphs ele é super preparado para fazer fontes variáveis. Tem alguns plugins, né, alguns extras do Glyphs que ajudam. O principal deles para esse projeto foi um chamado Variable Font Preview, que é justamente um que dá para ver o resultado. Você mexe nela variável enquanto você está desenhando. Então aí fica mais simples de ver o resultado. Senão você fica tentando trabalhar e tendo que exportar a fonte até ver o negócio do resultado. Sim, daí é muito demorado. Show, entendi. Show. Gente, quem quiser fazer pergunta para o Rodrigo aí, que nem o Fabrício fez, tá? Fica à vontade. Levanta a mãozinha e abre o mic bem de boas, tá? Bem tranquilo. Rodrigo, pensando sobre esse trabalho aqui, daí eu fiquei pensando, né? Tu como diretor da criação, olha só o... Esse é o arquivo de Glyphs, né? Para vocês verem. Aí, tá vendo? Isso aqui, Fabrício, ó, esses tags coloridos, né? A letra cinza representa um estilo. Então, vamos lá, dá para contar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, um 6 asas. 6, não só isso, mas os estilos diferentes. Cada cor representa um estilo diferente, né? Tá ali. Entendeu? Aí, tem uma legenda. Isso, a gente usou para separar o negócio. E olha que interessante, ali embaixo vocês vão ver que tem as minúsculas. Por quê? Porque as pessoas têm que saber digitar. Tem que poder digitar as minúsculas. Então a gente desenhou nas minúsculas só as versões mais neutras da letra. Então é sempre a mesma. Assim. Então, se alguém quiser usar lá no projeto, uma que seja variável, mas uma que não seja, é só digitar maiúscula e minúscula intercalado. Então, tem uma coisa técnica de como o cliente vai usar aquilo também, entendeu? Então, aí você tem de você simplificar a vida de quem está usando, né? Daí tem essa variação, né? Usar maiúsculo e minúsculo, né? Vocês, nesse caso, não fizeram, assim, ligaturas e caracteres especiais, assim, nesse caso, ou fizeram? Deus me livre, cara. Você tá querendo meu mal. Eu não, porque é um trabalho muito lindo. Eu acho muito lindo o trabalho de tipografia, assim. É muito detalhista. Então, eu acho do caralho, assim, ver essas coisas aqui. Nesse caso, não existia tanta oportunidade de você ligar letras, né? Eu acho que o grande lance... esse aí é o caso aí do wiki, tem que interpolar entre um negócio super... Olha o meio do caminho aí, tá vendo? Ele é super... Olha a quantidade de pontos que você tem que lidar. Eu acho que nesse nem tem o eixo que ele muda, que é do peso, né? Que é a expressão. Mas nessa você tem que fazer ele funcionar de um jeito bem complexo. Entendeu? Tá. O I simples, que teria 4 pontos, ele tem vários e ele vai... Que loucura, bicho. Isso é uma loucura, bicho. Olha só que massa. Esse é uma outra doideira, que ele tem sombra. Então a gente teve que criar mais pontos fantasma para ele interpolar entre um sólido e um sombreado. E aí, assim, às vezes a interpolação... Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo também diz assim, aonde começa a curva. Quem usa Illustrator não sabe muito bem onde a curva começa e onde ela termina, mas quem faz fonte tem que saber exatamente qual o ponto de começo e qual o ponto de fim, senão dá zica, entendeu? No resultado final. Tem um vetor ali, tá? Loucura. Deixa eu te perguntar, Rodrigo, porque, vendo esse trabalho, né, que, tipografia é realmente um negócio, assim, muito detalhista, muito, né, sabe, preciosismo, assim. Tu, como diretor da criação da Plau, assim, e até uma coisa que eu vi na tua live ali com o Moisés, o quanto que tu bota a mão na massa, o quanto que tu só tá na gestão, tu faz questão de estar no software, ou como é que é o teu dia a dia, assim? Fica mais na gestão, coloca a mão na massa, ou fica só... direcionando a galera? Cara, depende do projeto. Hoje, minha mão na massa, ela está muito mais nas fontes. Então, enquanto, por exemplo, hoje a gente está tocando um projeto de fonte custom, e aí 2 projetos de fonte custom que estão rolando aqui na casa, tem um que está acabando, geralmente tem isso, né? Tem um projeto acabando, outro começando. Eu estou cuidando de um sozinho, o Kaká está cuidando de outro junto com a galera, e eu também fiz uns caminhos iniciais, aí eles tomaram uma decisão, e aí agora o Kaká está desenvolvendo o character set, né, o número de glifos. Então eu meto muito a mão na massa, até hoje ainda me sinto 100% mão na massa nesse sentido, mas eu me divido bastante. Nos projetos de branding, geralmente eu entro mais quando é para fazer um logotipo, que eu me interesso muito, eu adoro fazer... mas, assim, a estratégia também no começo, né? Participar das reuniões, tipo, orientar mesmo, assim. Mas é uma coisa que eu já... Sabe quando você já fez tanto uma coisa que você fala assim, putz, agora eu tenho que treinar a próxima geração e ser um olhar mais estratégico, assim, né? Ser um olhar mais até de ser aquela pessoa que não está olhando com tanto viés, né? Porque quando você está fazendo um negócio, você que tem um negócio todo de interpretação em volta que alguém que nunca olhou aquele projeto vai ter. E aí, o que eu acho que eu consigo contribuir para a equipe é assim, cara, tá desorganizado o processo, vamos botar a bola no chão? Ou temos vários caminhos aqui, para onde a gente vai? Aí eu consigo, de alguma forma, dar um olhar, propor algumas coisas e daí a galera sabe o caminho que tem que tomar. Mas, assim, nos processos de branding, e isso é super positivo, porque os resultados são muito melhores do que se eu estivesse fazendo,
a galera toca praticamente sem a necessidade de eu estar abrindo um Illustrator. Assim. Hoje em dia eu abro muito pouco Illustrator, até mais do que eu gostaria, tem que abrir, mas eu fico muito mais no Glyphs. Adoro o Figma, eu acho o Figma uma ferramenta incrível para colaboração. Então, hoje, para testar as fontes, eu uso bastante o Figma, e é muito fácil de fazer essa colaboração com o cliente também. Então, e eu abro o InDesign, bicho, para fazer proposta, para essa parte de gestão, eu toco muito, cada vez com mais ajuda da Aline, que trabalha comigo aqui e dá uma mão absurda, e me abre espaço e tempo para eu poder mexer nas fontes e poder, né, criar junto outras coisas. Tipo, agora a gente está refazendo site, fazendo loja, mexendo um monte de coisa para isso acontecer. Massa. Pô, legal saber, porque de fato é uma especialização, assim, é muito detalhe, né? Então legal saber que tu tá bem focado nas tipografias e nas fontes e direcionando a galera. Show! O Alain fez uma pergunta ali no chat, que ele queria que tu comentasse, se possível, comentar o projeto do Leblon Arquitetura. Embora a tipografia parece simples, é muito interessante o Gestalt aplicado. Maravilha, cara. Alan, projetão, assim, um projeto que eu gosto muito do resultado, e, de novo, se beneficiou pra caramba de ter uma equipe envolvida, mais do que a mim, somente. A fonte, quem desenvolveu fui eu, que virou depois a Odisseia. E aí, como é que foi esse projeto? O Henrique Price, que é guitarrista da minha banda, precisava fazer a identidade do escritório dele de arquitetura. Na banda, todo mundo é ou designer ou coisa, ou publicitário. E aí a gente trocou uma ideia, ele falou, cara, eu não tenho tanto budget. E eu falei, putz, beleza. Assim, eu tenho muita vontade de fazer uma fonte monoespaçada, mas eu não tenho uma desculpa para fazer. Você toparia que eu fizesse, num budget super limitado, uma fonte que depois eu vou oferecer no varejo, e essa vai ser a fonte da sua identidade? Ele falou, vamos embora. E assim, ele tem fica no Leblon, né, um lugar extremamente curvilíneo, né? Se você olhar para o mar e para as montanhas, você vai ver que ele é super, né, tropical. Mas eles têm uma estética e uma sensibilidade muito modernista. E aí, a fonte monoespaçada, com poucos parâmetros, né? Tipo assim, você vai nesse projeto, a fonte monoespaçada ela só é usada em um peso, sem maiúsculos, que era uma coisa que, por exemplo, os expoentes ali do modernismo pregavam, né? Até para trazer a simplicidade, a oposição ao ornamento, né? O Valtinho, que estava aqui, eu não sei se está ainda, mas fez um vídeo super legal sobre isso no YouTube da Plau esses dias. Mas era isso, uma rejeição à ornamentação, né? E o uso de sistemas mais modulares, mais sistemáticos. Então, tudo começou com a fonte, fazendo uma fonte monoespaçada. Só que isso, a gente tinha que fazer um logotipo, né? Um símbolo, de alguma forma, né? E aí a proposta foi, e essa veio da Flora e do Daniel Rocha, também, que trabalhou com a gente, duas pessoas fenomenais, de fazer assim, o negativo, porque assim, a arquitetura ela só é completa, né? Você faz o espaço, você desenha o espaço, só que no final você tem um espaço vazio, você tem um espaço que até ecoa, né? O som reverbera diferente naquele espaço porque não tem nada para a voz interagir. Quando você começa a colocar os objetos e decorar e começar a montar os espaços, aquilo ganha vida, né? E isso é uma referência muito boa, é uma relação muito próxima com a tipografia. O Frutiger, que é um cara super estudioso da tipografia, um type designer de mão cheia, tinha um livro chamado Sinais e Símbolos, e a referência que ele tinha era de uma floresta. Assim. A floresta ela é todas as árvores que estão enraizadas na floresta, mas elas são muito mais, e tanto quanto elas são os espaços entre as árvores. Olha que poético isso, né? E a tipografia é isso também, é o que está desenhado, mas é o que está entre os desenhos, né? Entre o que está, né, em preto no papel. Tem os vazios, tem os brancos, tem o que está em volta.
E nessa, a relação entre tipografia e arquitetura ficou muito clara, e a gente pegou essa ideia de pegar uma fonte bem... a fonte geométrica mais icônica, fora a Frutiger, fora a Futura, que a gente já achava um pouco batida. Então a gente pegou a Avenir, que é batida também, mas menos, e pegou os negativos da Avenir para criar os símbolos, né? Então essa meia-lua ali, né, esse quadrado com um círculo cortado, e o círculo, eles são, na verdade, os negativos das letras, e aí a gente criou um sisteminha, né, uma coisa intercambiável, né? Você pode criar os cartões, cada um é um, né? E aí tem várias coisas aí também, tem uma certa... não é um cartão barato de se fazer, porque ele é variável, mas a gente fez isso com serigrafia, só que é uma serigrafia de 2 cores, então é um papel contraplacado, que a gente chama, né? Tem um papel que é essa coisa meio cinza e um outro que é preto, e por cima disso tem uma serigrafia em preto no cinza e em cinza no preto, né? Que é o resultado do cartão. Então é uma cor de serigrafia só, mas ele tem uma textura, quando você pega ele tem uma gramatura que é pesado, assim. E engraçado que ontem o Henrique estava me contando, assim, eu voltei a tocar na banda agora, depois pandemia, primeira vez que a gente toca e ensaia, e ele falou, cara, toda vez que eu entrego meu cartão de visita, a galera fica assim, uau, tipo, realmente... e eu falei, pô, que bacana que isso ainda gera essa solução. E aí a Gestalt nessa história é isso, assim, né? Você trabalhar esses negativos e aí a fonte fazer ela mais simples possível, mas com uma grade, né? Com uma grade bem definida, bem assim, bebendo do modernismo mesmo para a coisa funcionar. Respondi, Alan? Respondeu, Alan? Muito massa. Devo ter respondido. Boa. Rodrigo, deixa eu te perguntar aqui, que a Val, aqui, a professora Valéria, me mandou perguntar para ti, tá? Que é uma pergunta que acho que ajuda bastante os estudantes aí. Como é que é o teu processo criativo? Se tu puder falar um pouquinho disso, pode usar algum exemplo de algum projeto e tal, mas como é que se vocês usam um método específico, ferramentas, mas como é que é o processo criativo teu da Plau, assim, porque acho que é sempre algo interessante de se entender e ouvir exemplos, porque cada um tem o seu, né? Perfeito. Depende um pouco do tipo de projeto, né? Eu vou falar um pouquinho de projetos de branding, que acho que é um pouco mais universal, né? A gente processa... Cara, não é nada diferente do processo de qualquer outro estúdio, né? O processo de design é sempre assim, né? A galera vende uma metodologia super complexa, mas no final é ouvir, fazer, mostrar, repetir até a hora que está aprovado e depois comunicar aquilo para o mundo, né? É isso. Em essência é isso. Mas no meio do caminho tem umas ferramentas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo que ajudam, tá? A primeira delas é o Brand Sprint. Vou colocar no chat aqui para vocês terem, que é assim, por que a gente começou a usar o Brand Sprint? A gente era uma empresa de design que fazia identidade visual. Depois a gente entendeu que a gente precisava ser uma empresa de branding que fazia como carro-chefe, a identidade visual era um carro-chefe, mas a gente precisava ter muito respaldo estratégico e de informação para chegar na hora de aprovar a identidade visual com muita base, né? E o Brand Sprint, ele é uma ágil, que funciona para o tamanho de empresas que a gente atende e para a agilidade que elas precisam, e que é bem profundo, apesar da simplicidade da ferramenta, é uma ferramenta que faz questionamentos que geram respostas profundas e que dão bastante insumo para a gente seguir. Então, a gente usa o Brand Sprint e outras ferramentas que estão em volta disso, assim, tipo posicionamento, né? Todas as ferramentas de branding que, por exemplo, você pode aprender lá na Brandster com o Sebastiani, que é um cara fenomenal nesse aspecto. Eu aprendi muito lendo um livro chamado Branding in 5.5 Steps, de um cara chamado Michael Johnson, que é da Johnson Banks, que é um filhote da Wolf Orange, que é uma agência super conhecida mundialmente assim, de branding.
e que, para mim, foi um divisor de águas em termos de entender que estratégia e design, eles não são... eles são, obviamente, são interdependentes, mas assim, eles não são mutuamente excludentes, né? Às vezes você vai num estúdio de branding, né, numa agência de branding, e eles fazem estratégia, entregam o dossiê e a galera de design vai lá fazer alguma coisa. Eu nunca acreditei muito nesse modelo. Eu sempre acreditei que o designer, a gente tem que ser, desde o início, muito estratégico e em contrapartida, a hora de fazer o design, você também pode retornar na estratégia e mudar alguma coisa, porque visualmente aquilo, de alguma forma, mudou o jeito de pensar a estratégia também, sabe? Então, é como se você estivesse sempre prototipando aquela marca até o final, né? Então, você começou com um protótipo que é um protótipo verbal, conceitual, né? Aí você passou para um protótipo visual, mas que toda hora você está aprendendo sobre aquela marca. Uma das coisas que é importante no processo a gente só faz um manual de marca no final do processo. Por quê? Porque até a gente aplicar a identidade visual, a gente está aprendendo muito sobre ela e evoluindo constantemente aquela forma de pensar a marca e botando ela à prova em coisas reais, para depois a gente falar, putz, é isso. Então, dá para diminuir o logo até aqui, porque a gente usou isso no mobile, dá para fazer toda aquela coisa de do's and né, os que fazer e que não fazer no manual, só são reais quando a gente começa a aplicar aquilo. Então, a gente propõe fazer sempre o manual no final. Acho que é sensato e tem uma coisa assim, eu nunca trabalhei muito em outros estúdios de branding, então eu fui aprendendo de orelhada e com a experiência de outros, da galera que trabalha comigo, que trabalha em outros lugares, e com a galera que eu troco ideia, assim, então foi um processo muito empírico, assim, mais do que qualquer coisa. E é isso, assim, um pouco o processo é esse. A gente não tem muito essa história de... eu vejo muito isso, assim, né? Aprovei o logo de primeira. Pô, cara, bicho, maravilha. Mas a gente não tem muito isso, não, assim, a gente bate cabeça pra caramba, às vezes a gente volta na estratégia, não tem muito essa de aprovar de primeira, não. E muitas vezes a gente tenta até não aprovar de primeira para ter um pouco de provocação também, sabe? Eu acho que quando você consegue não aprovar de primeira, ou você falha miseravelmente e realmente não aprova de primeira, eu acho que é aí que você consegue mais informação, mais profundidade, mais dúvida mesmo, até a hora que você chega num negócio. Acho que o espírito, no final, é assim, a gente orçou um negócio e vocês estão pagando para a gente X reais para a gente fazer um exercício, vamos dizer assim. Uhum. A partir disso, para mim, assim, não importa se ele pagou A ou B, a gente vai all in, assim, vai realmente profundo, e se precisar voltar no processo algumas vezes, tudo bem, sabe? Eu acho que é parte do processo, assim. Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente fez besteira e o negócio não saiu do jeito que a gente gostaria, é porque a gente errou em alguma parte desse processo, a gente volta nele, ou a gente pulou uma dessas etapas. O não pular etapas é importante, eu acho também, porque dá clareza. E aí tem uma outra ferramentinha na hora do visual que eu acho que ajuda muito a criar consenso. Acho que quando vocês começarem a fazer projetos profissionais, vocês vão ver que o mais difícil, mais do que desenhar, é criar consenso, fazer com que o cliente abrace a sua causa, que você consiga ser visto com credibilidade suficiente para que aquela solução seja aceita. E o consenso você consegue quando o cliente se sente parte do projeto. E é isso que para mim, o pulo do gato de você ser um amador para você ser um profissional. É você conseguir fazer o cliente se sentir parte do processo e ainda assim conseguir fazer a tua visão e a visão que é do cliente também, né? De fazer um negócio maneiro, assim, bom, que você vai ficar orgulhoso de seguir. E essa ferramenta de consenso, eu aprendi com aquele cara do The Future, o Chris Do, ou Do, não sei como é que fala, que é o Stylescapes. E aí tem muito papel do Gabriel, do Kaká, da Ana também, que incorporaram esse processo no nosso branding, no nosso processo de branding, e que fez muita diferença, assim.
que é você criar um painel semântico 2.0, assim, um painel semântico que é mais do que um painel semântico, onde você já define algumas paletas de cor, às vezes até uma paleta tipográfica, e aquele Stylescape ele é feito todo com referências externas, mas ele tem boas indicativos de qual caminho vai tomar. O cliente olha aquilo, ninguém está comprometido 100% com aquele caminho, né? Você vai ter que imitar aquele caminho bizarramente, e a partir daí você cria esse consenso. Fala, putz, acho que o caminho A tem isso e funciona mais. É como se eu tivesse desenhado 3 identidades sem nunca ter feito nada ainda, né? Sem nunca ter mexido no Photoshop ou no Illustrator para criar a marca do cliente. Você fez outras coisas, você manipulou uma imagem de referência e tal. Isso ajuda bastante, principalmente projetos maiores, projetos com mais complexidade, acho que ajuda. Tem horas que pode ser que trave um pouco a história, mas é normal, assim, isso acontece mesmo. Excelente, excelente, muito massa. Esse cara do Future e o de Chris Du ele tem um conteúdo bem interessante, né? Bem massa mesmo. Muito. Como é que é o nome mesmo da ferramenta? Stylescapes. É como se fosse landscape, né? Stylescapes. Stylescapes. Eu não sei se acho que é junto que eles escrevem, mas são panoramas de estilo, se eu tiver que traduzir aí linguagem. Massa. Pô, legal saber dessa tua perspectiva do método, assim, do processo, e realmente, assim, né, hoje em dia eu percebo que realmente, né, eu sou de uma área, vamos dizer assim, eu sou um pouco mais, entre aspas, fase antiga, né, porque eu me formei lá em 2004, então tem uma perspectiva pré-branding e pré-design thinking, enfim, né, eu tenho uma formação que é mais escola de UME, artes gráficas, sabe, então é bem interessante ver esse mercado hoje, porque hoje em dia a identidade visual não existe sem branding, né? Então não existe a estratégia descolada do visual, né? É interessante essa perspectiva de poder voltar atrás e poder revisar, sei lá, tom de voz ou algumas decisões de branding, porque de fato quando tu aplica no visual isso impacta, né? Então a identidade visual tem que estar atrelada ao verbal e outras coisas, mas não precisa estar tudo fixo, né? Para depois fazer o visual. Então interessante, pô, massa pra caralho. Deixa eu te perguntar, e até interessante isso até do processo, porque, de fato, eu achei muito massa que tu comentou ali, Rodrigo, que acho que como tipografia talvez seja mais técnico, né, mais nerd, enfim, mais complexo, os clientes não dão tanto espetáculo, né, mas, infelizmente, mas também, óbvio, é o nosso papel né, criar valor e tal, e mostrar valor, logo e marca, e né, branding, identidade visual, todo mundo dá pitaco, né, então é interessante essa perspectiva, mas é isso que a gente tem que, né, nosso papel como designer também. Cara, deixa eu te perguntar uma questão assim, como que nossos estudantes sempre, até a gente tem galera do mercado, né, mas também tem estudantes, então tem galera de várias áreas e vários níveis, vamos dizer assim, mas uma certa dor do nosso estudante quando ele está começando, seja freela ou uma coisa assim, é a precificação, né? Então, tu como empreendedor também, como empresário, né, eu queria entender também, ou se tu puder dar uma dica, enfim, como é que foi o teu processo de entender o valor do teu trabalho e definir o teu preço, como é que vocês fazem o preço, se é por hora, se é por diária, por projeto, como é que tu chegou a desenvolver isso na Plau? Boa. No começo, era muito... Cara, provavelmente o que todo mundo faz, né? Não é muito diferente de todo mundo, não, mas tem coisas boas para a gente aprender aí. A primeira coisa que a gente fazia, quando ainda era Nirameco, tá? A Plau, antes de ser Plau, ela era Nirameco. Eu tive um estúdio de design com meu irmão 7 anos, que era mais generalista, fazia tudo que a gente faz hoje, mas fazia mais coisas e com menos foco. Mas aí, nessa época, a gente já precificava as coisas um pouco... Não, olhava para o tamanho do cliente, olhava para a tabela da ADGraph ou da ADG, dava um migué, assim, entender, né? Fazia uma avaliação subjetiva de quanto o cliente queria gastar versus quanto que a gente queria aquele projeto, né? Esse é o processo 1.0 de precificação, que é assim, cara, e aí? Quanto que está faltando na minha conta bancária agora? Será que eles estão dispostos a cobrir esse rombo na minha conta bancária agora com preço? E beleza, tá. Aí... exatamente, o Fabrício falou tudo aí, é o preço do freela. Cara, como é que eu consigo comer o meu jantar aqui
tranquilo. Aos poucos você vai, com alguns projetos que você erra, né? É tentativa e erro, a verdade é essa, mas se eu tiver que dar algumas dicas boas que para a galera já não começar do zero, assim, né? Eu mudei um pouco e foi recente, tá? Não foi um negócio muito... Não faz muito tempo, não, viu? Eu comecei... A primeira coisa que eu fiz, isso já tem bastante tempo, ainda era na Neilamer, foi medir as horas que eu fazia, né? Tipo, realmente ter uma noção de quantas horas cada projeto durava, né? Para que pelo menos eu tivesse uma ideia de quanto eu ganhei por hora naquele projeto, independente do valor que eu cobrei, né? Como eu te falei, por exemplo, o projeto da Lebon Arquitetura, eu cobrei X, eu certamente trabalhei 20X o projeto, mas, em compensação, eu saí com uma fonte de varejo também. Então, essa fonte me gerou também alguma receita ao longo desse tempo todo. E aí, assim, isso mudou o jogo. Por quê? Eu consegui convencer meus clientes que eu estava trabalhando mais do que eu estava, né? Assim, mais do que eu estava, né? Exatamente as horas que eu estava e que, de repente, eu não estava cobrando. Eu consegui fazer muitos projetos por hora e eu tinha essa política durante muito tempo. Hoje em dia já não faço mais tanto, apesar de a gente ainda ter alguns clientes que a gente tem um FII mensal, assim, uma coisa mais que é projeto contínuo. Mas eu consegui, por exemplo, sair de ganhar R$2.000 de um cliente para fazer, sei lá, 40 horas de trabalho por mês, para cobrar 10 mil por fazer as tal 40 horas que estavam claras, que tinham mais valor, sabe? Tipo, ou que a gente fazia 60 a 70 horas e não cobrava, sabe? Então ficou muito mais fácil de convencer a gente de que a gente valia mais e o cliente de que a gente valia aquilo que a gente estava propondo. E aí sim, a gente, né, tem em mente assim, um valor por hora, depende um pouco do... Também, de novo, depende um pouco do cliente, né, qual é o porte e tal. Aí depois eu li um livro muito bom, em inglês, infelizmente, tudo é inglês nessa vida, né? Triste. Mas como é que chama? Pricing Design, se não me engano. Acho que é isso. É um livro daquela A Book Apart, é a editora, que é uma galera que faz coisa de UX, UI e tal. Eu até botei no chat aí. E aí ele propõe um preço baseado em valor, né? Tipo assim, que é o que o Chris Du fala também, né? O Chris Du tem uma palestra clássica que é quanto vale mais, né? Você vai cobrar mais barato porque você faz mais rápido? Tá estranho, né? Se você faz mais rápido, você tem mais valor para o cliente. Logo, você pode cobrar mais caro, porque você está resolvendo o problema do cliente mais rápido, né? Com mais qualidade, com mais experiência, né? Então, acho que é um misto entre entender que o valor que aquilo tem para o cliente, né? Então, por exemplo, uma fonte para a Globo é muito diferente de uma fonte para o Canal Brasil, que é uma marca da Globo também, né? São duas escalas totalmente diferentes, né? E isso tem diferença, né? Não dá para cobrar a mesma coisa de uma Globotipo para um Canal Brasil, é diferente, sabe? Ao mesmo tempo, projetos de branding para uma empresa startup, você sabe que você não vai conseguir chegar num valor de um projeto de branding para uma empresa maior, né? É isso, assim. Uma coisa que eu faço para já determinar um preço de chegada, que hoje a gente tem, né? Tipo assim, cara, quanto é o mínimo de um projeto para a gente fazer o 0 a 0, pelo menos? A gente tem um formuláriozinho de briefing e no final você tem assim, qual é o seu budget? Quanto dinheiro você tem para investir nisso? Nem sempre o cliente está disposto a dizer, mas se você seleciona uma daquelas opções, você já sabe mais ou menos para onde você tem que ir, né? E isso ajuda bastante. Independentemente do nível de preço que você está naquele momento, você fazer isso, você já pelo menos elimina as pessoas que estão vindo meio de orelhada, tipo, quanto custa um logotipo? Quando eu ouço essa pergunta, eu já sei que a pessoa ou está só querendo entender muito rasamente, ou ela não entende muito o processo. E aí, de repente, não é para a gente esse cliente, né? A gente já cresceu, já teve muitos desses para chegar num nível que a gente fala, putz, não, esse não é um projeto que faz sentido para a Plau. Esse é o processo, assim, né? E, assim, por que a gente foi para o lado das fontes? Porque com um estúdio pequeno, a gente consegue fazer projetos grandes.
enquanto que, como um estúdio pequeno de branding, a gente consegue fazer projetos médios de branding, mas não tão grandes. Aí tem aí, assim, talvez uma questão de foco, uma questão de especialização, tem estúdios menores que fazem projetos muito maiores de branding, cobram muito mais, etc. Mas foi onde a gente achou que tinha um nicho e que valia a pena investir, vamos dizer assim. Entendi. Pô, genial, genial. Esse é sempre o grande dilema, assim, para quem está começando, né? Mas depois se torna algo realmente que cada um desenvolve o seu processo, né? Então, e conforme tu vai avançando, realmente tu vai entendendo o valor, né? Então, pô, massa entender a tua perspectiva. Cara, gente, vocês têm perguntas aí, gente? Alguém quiser comentar algo específico, comentar perguntas também, por favor, fique à vontade. Senão eu vou continuar perguntando também. Já estamos aqui um bom tempo, né? Eu acho que eu tenho uma pergunta para a galera, assim, tipo, para entender um pouco mais. Muitos de vocês ou já estão no mercado ou estão estudando e tal. Eu queria entender, assim, cara, qual é a maior dificuldade tipográfica que vocês sentem no dia a dia? Ou qual é a maior dificuldade profissional, assim, né? Tipo, o que dói aí na hora de fazer um projeto? Joga no chat aí, ou abre o microfone, fala um pouco também, porque eu acho que é uma oportunidade legal da gente trocar ideia, de eu aprender um pouco mais com vocês também. Boa, boa. Por favor, aí, gente. Tem gente aí da T12, que é a agência aqui que atende a Uno Chapecó aqui, pô. Podem colocar no chat aí. Vai, Fabrício. Não fiquem tímidos. Eu posso destacar alguém para... É difícil pra caramba, né, cara? Fernanda, perfeito. Acho que a sua mensagem é muito boa, assim. É o que eu te falei, a Nirameco, ela começou sendo super generalista, né? Fazia de tudo mesmo, né? O decidir para onde ir, eu acho que tem um fatorzinho tempo aí. A hora que o tempo entra, você vai ver o que te dá mais prazer, o que te dá resultado dentro do que te dá prazer, né? Financeiro e tipo de tesão mesmo, né? Tipo, pô, eu gostei de ver esse projeto na rua e tenho orgulho do que eu fiz, assim. Mas eu não acho que você deva deixar de fazer tudo nesse começo, não. Desculpa, eu não sei se você é um estudante, se você já está no mercado, mas pode abrir o microfone para falar, assim. Mas ser generalista no começo eu acho uma ótima ideia. E absorver tudo que você puder, até a hora que você vai ver que naturalmente você vai afunilar para alguma coisa que você curte mais fazer, sabe? Massa. A Feira é nossa professora de design, também de produto, Boa. Então, pô, da hora. Eu vou comentar, se ninguém comentar aí, Fer, beleza? Oi, tudo certo? Então, né, eu vendo aqui, eu sou de outra área, mas também sou docente do curso, né, e pensando, poxa, design gráfico, olha que legal, nunca pensei, acho que eu vou querer estudar também, né, então eu acho que isso é uma coisa que é do designer, né, gostar de muitas coisas e ter curiosidade por muitas coisas, né, e eu acho que aí, quando a gente está estudando é que a gente pensa, tá, mas para onde eu vou? Como é que eu escolho? Como é que eu defino isso daí, né? Então foi só um comentário aí. E eu fico doido também para ser designer de produto também, me adoro, né? Tipo, acaba que hoje a gente é um pouco designer de produto, mas produto digital, né? Mas eu tenho uma tara por essa coisa física, né? Tátil mesmo do design, que eu acho que eu sinto falta às vezes, né? Apesar de eu ter ódio aos correios, e, por exemplo, tipo, vamos fazer um produto da Plau. Cara, isso é uma conversa constante, assim. E assim, nunca sai, porque eu sei que eu nunca vou no correio para postar um negócio. Eu tenho zero paciência. Muito bom, muito bom. Mas até para comentar, galera, por favor, responda aí. Vamos trocar uma ideia aí. Para comentar um pouquinho do que tu perguntou aí, Rodrigo. Para mim, uma dificuldade em relação à tipografia, eu gosto de tipografia e tal, e eu acho que a gente vive numa era de muita informação, né, muitas possibilidades, né, e também, na minha visão, a gente vive numa época, no design gráfico, posso estar completamente errado, porque eu estou mais na academia e não tanto no design gráfico, enfim, né,
mas também tem muita modinha, né? Tem muitas tendências e às vezes as coisas acabam se pasteurizando ou seguindo um caminho mais ou menos único. Por exemplo, enfim, posso estar falando bobagem, mas eu vejo assim, muita identidade visual, muito projeto de branding que acaba se parecendo tudo mesmo, né? Tipografia sem serifa, caixa baixa, sabe? Vários logotipos indo por esse caminho, né, desde Santander até, enfim, né, Magalu, então um monte de coisa assim. A minha dificuldade é um pouco de repente, nessa curadoria, sabe? De ter algo de ter uma referência, daí quero entender daí um pouco do teu processo, algo também, de ter uma referência, ter algo que também mostre diferentes possibilidades, sabe? Porque no Behance me parece às vezes que tem muita coisa parecida e, sabe, é um pouco difícil no dia a dia para quem está na agência, imagino, fugir um pouco desse processo aí automatizado, ou enfim, né, tá muito acessível no Behance, mas procurar outras referências e atrás de um processo que realmente dê uma identidade própria, assim, para mim é uma certa dor e um pouco de uma dificuldade também, uma preocupação também. Uhum. Cara, verdade, assim, e a gente padece do mesmo problema que todo mundo, né? E é um exercício constante de falar assim, pô, galera, vamos sair um pouco do computador para não ficar um negócio muito... Né? E até, por exemplo, uma das coisas que eu acho que o Stylescape falha é porque é isso, a gente acaba pegando referências da onde? Do Pinterest, do Behance, né? E às vezes você tá se limitando a referências que já estão lá e que o algoritmo, né, do Pinterest te sugere. E aí, naturalmente, você vai cair para um negócio difícil, né? Que vai cair na mesmice, assim, né? Eu acho que o que ajuda para caramba nessas horas é olhar para as peculiaridades do cliente, para aquilo que é estranho no cliente, né? Porque, assim, se a gente for trabalhar qualquer cliente, né? Pega, assim, uma padaria. Você tem todo um legado gráfico do que é ser uma padaria. Você tem, né, tipo, raízes aqui no Brasil, portuguesas ou italianas, e aí, tipo, cara, você já vai um pouco para esse lado. Mas o que é peculiar, sabe? Tipo, qual é o produto que eles vendem que sai mais, assim, que as pessoas vão lá para comprar? Será que dali tem alguma coisa, né? Eu acho que você ir cavucando, assim, né? Você ir buscando cada vez mais fundo, é legal. Outro exercício que eu faço muito com meus alunos lá na Miami, em outros lugares que eu dou aula, é assim, da onde vem essa referência? E essa vai para os publicitários, tá? Eu amo vocês e eu vou explicar por que eu amo os publicitários. E eu aprendi pra caramba quando eu comecei a trabalhar com publicitário, porque eu acho que são duas visões diferentes. O designer tem uma visão de longo prazo e de constância, de sistema, né, de uma coisa que vai durar. O publicitário, por sua vez, ele tem uma preocupação com impacto imediato e intenso, né? É como se assim, o designer está correndo uma maratona, o publicitário está fazendo uma sprint, certo? As duas, tipo, o publicitário usa em Bolt, o cara tem que ter muito resultado em pouquíssimo tempo, né? E o designer ele tem que ter muito resultado durante muito tempo. Esses dois pensamentos eles são complementares, né? Imagina, para lançar uma marca, você não pode pensar como designer. Para você fazer uma marca, você tem que pensar como designer. Mas para você lançar uma marca, você tem que pensar como publicitário. Porque você quer gerar um buzz, né? Mudar um paradigma de cara. Assim. E isso é muito bom. E agora eu já estou perdendo por que eu falei dos publicitários e esquecendo um pouco do... não, lembrei. Porque na aula, você chega nas referências dos publicitários e é assim, FNASCA. E a galera vai entender, né? A FNASCA já não está com a gente aí há pelo menos 2, 3 anos, já, talvez, mas ainda assim são uma puta referência visual, porque, de alguma forma, usaram o design gráfico como uma linguagem muito foda para publicidade, para anúncios e tal. E aí tinha um específico, que era do D&AD, que é uma premiação que eles usaram, que era totalmente desconstrutivo, assim, né? Era pós-moderno, vamos dizer assim. E aí eu vou fazer uma pergunta que é assim, cara, da onde vem isso? Por que eles usaram essa linguagem? E aí você vai investigando, né? Essa investigação para você fazer a engenharia reversa dessa peça te faz chegar a David Carson, que era uma referência, né, nos anos 80, 90, que tinha esse olhar desconstruído. E que dali talvez você vai para o dadaísmo,
que era um movimento artístico-cultural que também era desconstruído tipográfico. Do dadaísmo, você vai para coisas políticas que tinham a ver com aquilo naquele momento, né? Então, você, de fato, desconstrói a referência até você chegar no cerne da questão. E o cerne da questão, geralmente, está uns 2, 3 séculos atrás daquela referência que aconteceu ali. E esse exercício, eu acho que te ajuda a compreender mais profundamente o que você pode fazer com aquelas referências. Porque você pode referenciar o David Carson de uma forma muito contemporânea, mas se você, de repente, referenciar isso misturando elementos do dadaísmo, vai dar uma sopa muito mais interessante, né? Vai dar uma sopa diferente. E essa sopa, quando você entende os ingredientes que você está fazendo, ela fica mais saborosa, ela fica mais autêntica, ela fica mais, né, a cara, e aí mistura isso com as peculiaridades do cliente, ela vai ter uma cara mais proprietária, uma coisa que vai ser, né, dela, assim. E aí, só para dar um exemplo, assim, a gente está fazendo agora um projeto para um mercado, e aí surgiu aqui no Slack uma proposta assim, que parece uma padaria gourmet, tá linda, mas eu falei, poxa, isso aqui parece um pouco uma padaria gourmet. Será que o cliente é isso? Será que, né? Você começa a ter essas discussões. E visualmente está maravilhoso. Gabriel está aqui, não sei se está aqui, mas Gabriel fez um trabalho lindo. Mas, de repente, olhando para esses outros aspectos do negócio, não é necessariamente a resposta. Por outro lado, esse exercício fez a gente questionar isso, né? Então, ele foi válido isso também, sabe? Então, essa coisa do aprovar de primeira, para mim, ela passa para mim uma certa vontade de agradar o cliente ao ponto de que você deixa essa necessidade de aprovação faz com que você deixe de ser inovador ou criativo. Inovador no sentido de tentar algo diferente, ou alguma coisa que provoque. E que, sim, por provocar, vai gerar amor e ódio, né? Eu acho que amor e ódio, eles andam juntos e são uma indicação boa de que o projeto foi bem feito. Porque se alguém odeia o projeto, alguém ama o projeto em contrapartida, né? As pessoas, quando elas ficam meio blasé, tipo, beleza, tá bom, tá bonitinho. Significa que o projeto ele não teve aquele, né, não criou aquele laço afetivo que gerou reação, tanto positiva quanto negativa. E eu sou o cara que tem mais problema com isso. Eu adoro ser amado. Eu tenho uma característica, assim, eu quero agradar. Eu tenho dificuldade de colocar a minha voz, às vezes, porque eu tenho medo de ser, tipo, de alguém falar, cara, que Sayane é um merda, o cara tá vacilando aí, né, tá querendo se impor. Muita característica lá dos arquétipos é o cara comum, né? Que quer tá em todas as rodas. Isso desde que eu era na escola, assim. Eu estava na roda dos nerds, dos geeks, dos esportistas, das meninas. O que fosse, eu estava sempre conseguindo me adaptar ao jeito de cada um falar também. Então, só que como marca, sempre esse modelo é o que faz diferente, né? Isso te deixa meio aguado, você não é nada para ninguém, né? Ninguém lembra do Sayane como um cara rebelde, porque ele bota a opinião dele, sacou? Eles lembram como um cara legal que, né, ninguém ama, mas também ninguém odeia, vamos dizer assim. Alguns gostam, né, admiram, mas nem sempre é aquela coisa visceral, né? Enquanto que o Sagmaster, por exemplo, você sabe que é visceral. Você vai ter gente que ama o cara e segue o cara cegamente, vai ter gente que odeia o cara, nem quer nem saber do que o cara faz. Então, é diferente, assim. E, enfim, é um jeito de pensar a marca que é diferente, assim, né? Você exacerbar a tua personalidade, ou a personalidade daquele cliente, um pouco mais do que só fazer um projeto de identidade visual que resolva o problema. Assim. Exato. Pô, excelente insight, assim. Me identifico com isso, assim, essa questão realmente de ser agradar todo mundo, acabar não agradando ninguém, né? Então, de fato, assim, acho uma perspectiva bem massa, assim, que de fato, assim, trabalhos polêmicos que são odiados, amados e odiados, eles trazem eles trazem uma discussão e não é à toa que David Carson, a minha geração ele odiava David Carson, mas a geração anterior a minha amava ele, né? Então realmente assim eu tenho essa perspectiva. Foi interessante que tu citou o Hans Donner. E a minha geração odiava o Hans Donner, assim. Só que é interessante que a geração mais nova, e eu acho isso bom, tá? Desculpa, mas não conhece tanto o Hans Donner. Então, acho até engraçado, assim, que eu falo em Hans Donner e todo mundo fica... Quem?
Então é até engraçado, assim, que ninguém mais mas, enfim, é um nome interessante, né, no ramo do design. Meu, podemos ir por essa senda aí, cara, porque eu também tenho opiniões interessantes sobre o Hans Donner, cara, e assim, cara, obviamente, muita coisa mudou quando eu trabalhei com alguma coisa que tinha sido criada por ele, né? É aquela coisa, assim, quando a gente não tá em contato direto, né? Quando é só uma coisa assim, tipo, tá lá e, tipo, vamos ver o que dá. Você sabe que tem um viés de linguagem que é próprio do cara e que aquilo, né, moldou o jeito que a gente vê design no Brasil. Então, eu olho isso assim, cara, ao mesmo tempo que isso moldou o jeito que a gente vê design no Brasil, ele também moldou como a gente vê design no Brasil. Então, assim, a gente sabe que o gosto popular brasileiro tem a ver com Hans Donner, tem a ver com a Globo, tem a ver com... Né? Tipo assim, e é o primeiro cara que botou design no mapa do Brasil, né? Tipo assim, o Wollner pra gente, né? O Wollner pra gente, a Luiz Magalhães pra gente, mas você vai num outro círculo, ninguém sabe quem são. Mas o Hans Donner, todo mundo sabe, talvez agora já não mais tanto, mas todo mundo sabe quem é o Hans Donner. E se você falar um tweet sobre o Hans Donner, todo mundo vai entender o que ele fez na vida, assim, fácil. E eu acho que isso só isso já é um legado animal que o cara tem para falar. E, cara, assim, vamos lá, o cara criou todas as aberturas de novela, todas as identidades visuais, tudo que a gente tem tá aí, né? Se o jeito dele pensar datou, ou se... Né, aí são outros 500. Eu acho que é uma coisa natural. Eu não espero que eu vá ter o pensamento contemporâneo sempre presente para sempre. Por isso que a gente se cerca de gente mais nova, diferente, com pensamento novo, para a gente poder exercitar o nosso próprio julgamento. Eu acho que o design tem uma coisa muito legal aí, que é a gente tem a capacidade de se reinventar por muito mais tempo do que acho que outras profissões, né? Porque a gente está sempre andando junto com os tempos, assim, né? Se hoje a gente faz projetos com fontes mais serifadas, é porque daqui a 2 meses, 2 anos atrás, só se estava fazendo projetos com fonte geométrica. Então, a gente anda com o tempo, né? A gente vai naturalmente andando com o tempo. Então, eu gosto muito da ideia de que o Hans Donner ele foi uma plataforma para tantos outros designers e eu admiro o cara, porque né, não é qualquer um que faz isso de um jeito tão legal. Sim, assim. Sim, é evidente, assim. Acho que as questões estilísticas e toda, vamos dizer assim, a breguice, né, a gente pode ter em perspectiva, né, mas de fato é um trabalho, assim, que impactou todo mundo, né? E a gente tem que observar a breguice à luz da época também, né? Imagina, os anos 80 era o auge do brega, bicho. Tipo assim, é isso. E era isso que estava na onda, né? E quando a gente entende de novo essas... Só que ele foi incrivelmente inovador, cara. Né? Você pega assim... Ele fez os anos 80 junto, né? Ele não foi só um seguidor de tendências mundiais. E esse cara, ele tem uma lição muito forte para a gente. Ele não olhou para o que estava sendo feito lá fora só. Ele olhou também, lógico, mas ele pegou aquilo que estava sendo feito lá fora, interpretou a sua maneira, juntou um negócio tropical de alguém que é gringo e vem para o Brasil, entende o Brasil de um jeito diferente e fez uma sopa que, pô, deu certo, né? Não à toa é a maior empresa de mídia. Tem a mão desse cara em tudo quanto é lugar. Foi mal. Eu mudei aqui, fiz um hiperlink, mas é porque eu achei interessante essa discussão, é boa. Não, tá tudo. Eu também adoro essa discussão, assim. E uma coisa que eu comento às vezes para a galera, assim, pelo menos a minha visão, acho que assim, tudo que a gente está fazendo nos últimos 10 anos, em termos de design gráfico, por exemplo, né, tem muita coisa que vai se tornar clássico. Agora também tem muita coisa que vai se tornar brega, né? Então vai ser interessante. Eu gosto sempre de ter essa perspectiva, assim, que tendências e modas, as coisas passam. Então, sei lá, acho que daqui a 10 anos vai ser bem interessante tu olhar para trás e olhar um design assim, caralho, olha só, isso aqui todo mundo fazia lá em 2017, 2018 e agora a gente tem outra visão, né? Com uma visão histórica, assim. Bem interessante essa discussão, assim. Eu gosto bastante. Gente, e aí, temos dúvidas, questões? Que também não queremos, eu não quero atrapalhar muito a vida do Rodrigo aí, já estamos aí 1h30, o papo tá massa. A gente pode continuar, mas eu combinei com o Rodrigo ali que já estamos 1h30 aqui, chamei ele na agenda ali no máximo 2 horas, então acho que
Já temos uma puta conversa, putas insights, né? Vários insights, várias coisas massas que a gente conversou aqui. Né? Foi muito legal. Eu tenho uns recadinhos finais. Posso fazer, Henrique? Fala aí, com certeza. Ainda tem bastante gente na sala, assim, acho que foi o primeiro recado nossas fontes estão lá no Adobe Fonts, Jabá, tá? Vai lá. Entra lá, vou deixar no chat, mas fonts.adobe.com/foundries/plow, e aí vocês encontram todas as fontes, ativa tudo, mesmo se não for usar, não tem problema, mas ativa lá. Fala para o teu amigo, para tua amiga, para ativar também, se você tem uma assinatura do coisa. Nosso site tem as nossas fontes, pode comprar lá também. A gente fez um negócio recente que é bem importante, que a gente mudou os preços para real, aceita Pix, a gente fez algumas coisas para orientar o nosso site para o mercado nacional, né? Então, o preço lá, se eu não me engano, acho que está em real, se não tiver, está em dólar, mas na conversão ali para o real. Eu não fiz um cupom de desconto, Fabrício, mas não fiz, cara. Mas tá, assim, o cupom de desconto é o preço que ela tá, assim, porque realmente tá uma barganha, porque também eu mudei o modelo de licenciamento. A gente fez licenciamento para tudo, você pode usar para web, para um aplicativo, se eu não me engano, e pode usar para, depende do número de desktops, 1 a 3 a base, depois um estúdio maior e tal, e vai aumentando. Por enquanto não dá para comprar fontes individuais, mas em algum momento vai dar, tá? Esse é o objetivo. Mas, cara, é isso, estamos lá. Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, o Instagram da Plow é Plow Design. A gente tem um pilar que é conteúdo, que é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. O Kaká vai fazer uma masterclass com vocês daqui a pouco, né? Acho que semana que vem, né? Não sei exatamente quando, mas é imperdível. Vai com ele, que o cara é muito bom, super gente fina e competente. E esses são os meus recados finais. Quero agradecer, acho que foi um dos papos mais interessantes que eu já participei ultimamente, assim, e em geral acho que foi uma boa forma de trocar ideia com vocês. Chama nós lá no Instagram, que estamos por lá, ou em qualquer outro canal aí, só falar. Pô, obrigadão, Rodrigo. Até eu tenho um bolsista, o Rafael Saquete, que infelizmente ele não está aqui, que ele está trabalhando, ele não podia participar, e ele me falou assim, cara, fala pro Rodrigo que eu vou incomodar ele. Eu posso te pedir posso falar para ele que ele pode incomodar no Instagram, no LinkedIn? Pode. Tá, show de bola. Daí ele vai te mandar portfólio, vai pedir umas opiniões aí, que ele tá na área de identidade visual, quer evoluir bastante, então ele vai te incomodar. Mas, pô, brigadão, Rodrigo, de verdade, assim, esse contato direto contigo é muito massa, assim, do caralho, como o Fabrício falou. A galera ficou bem feliz, assim, quando eu falei que eu te convidei, tu aceitou. Eu falo sempre assim, cara, a gente tá aqui em Chapecó, né, 500 quilômetros de qualquer capital. Então, a nossa universidade aqui é comunitária e tal, mas a gente é capital do Oeste, enfim, né? Mas a gente está, enfim, no centro de uma localidade aqui no Sul. E a gente também sempre se baseia em vários profissionais e agências, em locais, e a Plow está sempre em primeiro lugar, sabe? Então, estou bem feliz de conversar contigo, de ter esse contato direto. Eu sempre falo para a galera, assim, que, porra, quando a pessoa é gente fina, cara, topa na hora, sabe? Que tem muito figurão no mercado aí que às vezes não dá bola pra gente. Cara, eu te mandei uma mensagem ali, foi super tranquilão, de boa, já topou na hora. Então, isso que a gente valoriza, sabe? Essa proximidade, assim, esse papo de boas, tranquilão, assim, isso que é massa pra caralho, assim. Então, te agradeço mesmo de verdade pelo teu tempo, foi muito massa a troca, essa troca de conhecimento mesmo, assim, sabe? E, cara, até é legal tu ter mencionado ali a Flora, porque eu sigo o trabalho dela e eu também sou fã e ela também está na minha lista. Então, hoje eu risquei aqui o teu nome da lista, assim, de conversa, vou continuar contigo, mas também vou chamar a Flora futuramente, porque ela é fora também. Chama assim. A Domi, que trabalha com ela também, super fera, vale a pena. Massa. E, cara, tá super convidado para vir aqui dar uma oficina, tá? Futuramente, aí, quando a gente estiver no ano que vem, acho que vai dar tudo certo. Galera. Tá foda, né? Então, tá na hora, porque não aguentamos mais, assim, só no Meet, só no Zoom. E, cara, por exemplo, eu sou muito fã do teu trabalho ali dos arquétipos tipográficos, sabe? Dos arquétipos, e a galera também inspira. Então, acho que a gente pode focar um pouco nisso também numa próxima
próximo evento, enfim, um próximo encontro aí. Cara, é isso aí. Conta comigo, conta comigo. Gente, obrigado demais, foi um prazer. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Estão falando que tem que fazer um curso doméstico aí. Ó, a gente está fazendo... Cara, Gabriel, uma das coisas que a gente tem para o ano que vem na lista é isso. O Kaká vai fazer... Já gravou um curso na doméstica e vai sair já. Mas a gente vai fazer os nossos, tipo, do nosso jeito, assim. E eu não sei, eu não tenho nem como dar spoiler, porque não tem nada pronto, mas eu acho que vai ser bem legal. Massa. Isso é do caralho. Pô, daí a galera vai comprar. Rodrigo, muito obrigado. Bom final de semana aí, muito obrigado e valeu. Abração, gente. Tudo de bom. Valeu. Até mais, gente. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Vamos parar aqui.